trazer para vocês algumas novidades que existem no campo do envelhecimento, para que vocês vão ouvir isso daqui a algum tempo. É algo realmente muito novo e que, com certeza, trará novos conhecimentos no caminho do envelhecimento. Porque, na realidade, velhice, velho, é algo que as pessoas evitam falar. Para muitas pessoas, como eu disse uma vez anterior, é até um tema tabu. Porque ninguém gosta de ser velho, ninguém gosta de falar no velho. Nós estamos vivendo uma época que é chamada de idadismo ou etarismo. Para quem não sabe o que é isso, é o preconceito contra o velho. É o preconceito contra as pessoas de idade. As pessoas dizem assim: eu gosto de velho, velhinho, que simpático, desde que esteja longe, que não tenha doença, que não esteja no meio da fila, que não perca a moedinha no caixa do supermercado, não é? Que no carro ande, não fique parando no trânsito. Então você adora velhinho, desde que, não é, você aceite o que ele está fazendo ali, mais lento, essa dificuldade toda. Então, como a gente, digamos assim, não quer passar por isso, né? Então vamos ter algumas estratégias para que a gente possa realmente envelhecer e envelhecer bem. E nós temos esse privilégio, porque a nossa vida é uma incógnita, não é? As pessoas, às vezes, têm uma vida longa, às vezes uma vida breve. Tive a notícia agora que caiu um avião, morreram várias pessoas, com certeza muito jovens, não é? Então, a coisa vai embora. Mas nós estamos aqui, enquanto nós estivermos nessa vida terrena, nós temos que fazer dela o melhor possível. Fazer de nós seres viventes, com boa qualidade de vida, ao mesmo tempo que proporcionar às outras pessoas também orientações para que elas também tenham uma boa vivência. Eu sempre cito e gosto muito de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um grande psiquiatra e ele é o autor da logoterapia, que significa terapia pelo sentido de vida. E ele dizia que ele achou sentido na vida dele quando ele pôde fazer com que as pessoas tivessem sentido na vida delas. Então, é por isso que nós estamos aqui, numa missão, digamos assim, de levar o conhecimento, de levar orientações para que as pessoas realmente vivam bem, vivam melhor, o tempo que tiver que viver nessa vida, mas que vivam bem. Mas para a gente falar em velhice, envelhecimento, a gente tem que diferenciar o que é velhice e o que é envelhecimento. Porque as pessoas fazem muita confusão do que é velhice e do que é envelhecimento, não é? As pessoas não têm assim muita... O que é velhice e o que é envelhecimento? Então, eu vou procurar conceituar para que a gente entenda o que é uma coisa e o que é outra. O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo, que se inicia com o nascimento, com mudanças físicas, sociais, econômicas, comportamentais e psicológicas de caráter progressivo e inexorável, decorrentes da ação do tempo. E o que é a velhice? A velhice é a última etapa da vida. Nós somos crianças, passamos pela infância, não é? A juventude, a adultice e a velhice. Então, a velhice, muitas vezes, ela é renegada, as pessoas não querem falar, que para muitas pessoas a velhice é a antessala da morte. Então, como ninguém quer morrer, as pessoas evitam de falar o tempo. Mas eu vou apresentar para vocês aí o número de idosos que está chegando na nossa sociedade, né? Bom, e a velhice, então? Ela pode ser uma vida tranquila ou não, dependendo do que a gente fizer por ela. E a velhice é a fase mais longa da nossa vida. Ela é mais longa do que a infância e a juventude juntas. Então, porque a infância passa muito rápido, a juventude passa muito rápido, mas a velhice não. A velhice, ela se prolonga por muitos anos, às vezes 30 anos ou mais, quando a pessoa está consciente das suas dificuldades. Quando você é criança, jovem, você nem pensa nisso, não é? E ali depois muda, não é? Então, você pode ser mais consciencioso, tranquilo, pode controlar melhor suas emoções, você pode reagir melhor, você pode ser um aconselhador, você pode ser muita coisa, não é?
você pode aceitar os fatos, aceitar, digamos assim, desaforos, aceitar palavras que não são muito queridas, não sei o quê, e viver bem com isso. Ou você pode ser um poço de mágoas, de raiva, de rancor, lembrando da vida, lembrando do que te fizeram, lembrando daquilo que você podia ter feito, não fez. Então, tudo depende da pessoa. A pessoa pode ir para um campo melhor, de pensamento positivo, ou não. E as mudanças, sempre eu digo, e já orientei muito minhas filhas quanto a isso, as mudanças podem acontecer se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser e continuar vivendo numa circunstância, digamos assim, emocionalmente ruim, vai viver emocionalmente ruim. A gente tem que lutar contra essas coisas para a gente viver melhor. E no processo de envelhecimento, a gente tem que considerar o genético, né? Você já traz um fator genético de vida, já vem com isso dos seus pais, já vem da sua família. E o mais importante, é muito mais importante que a genética, são os fatores externos, a epigenética, que é um capítulo à parte, que não vamos falar nele agora, mas só para dar uma pincelada no assunto. A epigenética é responsável por nossa vida em mais ou menos 70%. Os 30% é genética. E o que é essa epigenética? Epigenética é a sua qualidade de vida, seus hábitos de vida, como você vive a sua vida. Você, por exemplo, pode ser filho de 2 pais diabéticos. Um exemplo. Geneticamente, você tem genes para ser diabético. Mas se você seguir a cartilha, fizer o dever de casa, com exercícios, dieta, você com certeza poderá não ter diabetes. Agora, se você deixar a vida levar, não sei o quê, não cuidar dos fatores que poderiam impedir que essa doença chegasse a você de uma ordem genética, você vai ter doença. Então, está muito em nossas mãos. Então, hoje a epigenética é muito estudada e ela tem, assim, realmente um campo muito grande ainda a ser explorado. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que não é só a genética que resolve a vida das pessoas. Na genética você vai ter os olhos do pai, o rosto da mãe, uma porção de coisa. Mas a sua vida vai depender muito da sua epigenética. Bom, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente, porque está sendo uma aula meio conceitual, não é? Para que vocês se acostumem com alguns termos, algumas situações, para entenderem realmente, se alguém falar, como eu falei do envelhecimento e velhice, para vocês entenderem outras situações também. Então, vamos falar sobre a senescência e a senilidade. Bem, a senescência abrange todas as alterações que ocorrem no organismo humano no decorrer do tempo e que não configurem doenças. São, portanto, as alterações decorrentes de processos fisiológicos de envelhecimento. Cabelo branco, cai o cabelo, rugas, isso é um envelhecimento natural. Todos nós passamos por isso. Uns mais, outros menos. Então é um processo que todos nós temos, processo natural da vida. Já a senilidade já é outro papo. A senilidade é o processo de envelhecimento associado a doenças. Pode ser cardíacas, podem ser metabólicas, podem ser pulmonares, neurológicas, que muitas vezes são adquiridas por hábitos inadequados de vida. Se a pessoa, por exemplo, o Dr. José, como bom cardiologista, vai orientar seu paciente, orienta as pessoas, não coma tanto sal, tenha uma dieta adequada, a pessoa não vai fazer. O que a gente pode resolver com isso, não é? Então vai depender muito do que a pessoa realmente quer para a sua vida. Você tem muita chance de melhorar nesse sentido, né? E todo mundo envelhece, bem ou mal. Vai depender muito como a gente leva a nossa vida, não é? Você já foi um grande ator, e já foi mister, alterofilista, hoje ficou mais velho. E aqui nós temos exemplo, né, de como as pessoas jovens ainda, né, podem levar uma vida má e ter um envelhecimento muito ruim. Essa atriz, todo mundo lembra do primeiro filme Top Gun? Então, infelizmente, não teve uma evolução boa. E esse é um grande ator que também está nessa circunstância, mas ganhou um Oscar 2 anos atrás. E eu já mostrei essa foto, quem sabe, por favor, não diga. Quem já viu, não diga. Então, mas esses dois senhores, senhoras, senhora, senhor, jovens, quem vê, calcula que ele deve ter 60, 70 anos, mais ou menos. É que as pessoas imaginam, não é? Então vocês vejam,
Ambos têm, opa, aqui, 80 quilômetros. Então, veja como que você leva a sua vida. Você pode levar uma vida como essa senhora aqui, com seus problemas, seus achaques, tudo, ou você pode se cuidar e chegar numa idade maior, com um corpo bom, com saúde e com perfeição na sua vida. Então, depende muito de como você se programa para isso. Bom, e uma coisa que nos chama muita atenção. O Brasil já é um país velho. Esse negócio da década de 70, 80, países jovens, países o quê, infelizmente está mudando. A massa de idosos que está chegando é muito grande. É muito grande. Eu sempre brinco que daqui a mais alguns anos, ao invés de ter vagas para idosos, vai ter vagas para jovens. Porque o número é muito maior do que os jovens, né? Só para vocês terem uma ideia. De 1950 a 2025, que é o ano que vem, o crescimento da população aumentou 5 vezes. Porém, pessoas com 60 anos ou mais, 15 vezes. Aumentou 3 vezes mais o número de idosos do que de pessoas comuns. E a projeção do IBGE é que haverá, em 2060, mais idosos que jovens. Então, vocês imaginem que vai ter na nossa sociedade, se a gente não se preparar para isso, se a gente não fizer, como se diz, aquilo que deve ser feito. Né? E aqui a coisa mudou, né? Isso aqui é algo que hoje, quando a gente vê falar nisso, a gente fica horrorizado, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas era assim o conceito das pessoas de idade. Então, o Brasil hoje está se aproximando do mesmo hoje, né? O mesmo número de pessoas acima de 65 anos com crianças de 0 a 5 anos. É um dos países que envelhecerá mais rápido do mundo. Em 2030, que já está aí, 17% da população com mais de 60 anos. Em 2050, daqui 20, 50, 26 anos, 30% da população, quase que dobra. Pessoas de mais idade. Então, a quanto vamos chegar, não é? A expectativa de vida passará de 81 anos. Então, é um país bem velho que vai ficar. Isso aqui eu tirei do jornalzinho do ônibus. No caminho do consultório tem um distribuidor de jornal, eu peguei um jornalzinho, faz uns 15 dias, mostrando que a expectativa de vida no Paraná ultrapassa 79 anos. Do homem, 76, alguma coisa, e da mulher, mais de 80, porque a mulher vive mais que o homem. A mulher, ela é mais doente que o homem, ela tem mais doenças que o homem, porém, o homem morre mais que a mulher. Então, para vocês terem uma ideia, que no Paraná, hoje, a expectativa de vida é de 79 anos. A mulher 80 alguma coisa, o homem 70 alguma coisa. Então, já não somos tão jovens assim. Então, por que nós estamos vivendo mais? Por que vive-se mais? Por que tem isso tudo aí? Então, são vários fatores, né? Melhoria das condições gerais de vida. Hoje as pessoas vivem muito melhor. Tem saneamento, se não tem para todos, mas tem para muitos, né? Queda da taxa de mortalidade e natalidade, quer dizer, quantas crianças morriam quando você vê no passado recente, vocês imaginam quantas crianças que morriam do nada, ou de bobagem, entre aspas, né, nos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida na Idade Média era ao redor de 30 anos. Né? E porque a mortalidade infantil era muito grande. No Império Romano também não passava de 30 anos. Hoje nós estamos passando de 80. Então veja as melhorias que chegaram, né? Avanços tecnológicos, veja quantos recursos diagnósticos, quanta medicação que nós temos hoje, quanto tipo de cirurgia cada vez mais evoluída, quanta coisa que o mundo moderno trouxe para que as pessoas vivessem mais e melhor. Então essa é uma das razões, que vocês estão vendo aqui, que faz com que as pessoas vivam mais. E eu vou falar rapidamente aqui, fugindo um pouquinho do tempo, mas a gente sempre conversa com os idosos, né? Afinal de contas, é a minha praia. E o pessoal de São Paulo, da Universidade de São Paulo, eles fizeram um levantamento, isso antes da pandemia. Esse dado não é tão recente, mas não mudou muito. Perguntando às pessoas de idade o que elas se arrependiam, o que elas se arrependeram, o que elas queriam ter feito. Então, eles fizeram uma pesquisa e ficou dessa forma. Os motivos mais comuns: não ter feito a minha história de vida. Fiz muita coisa para agradar os outros
e muito pouco para mim. Agora eu estou só e todo mundo longe. Os filhos foram embora, eu me dedicava diretamente a eles, totalmente a eles, hoje não mais. Esconder sentimentos, né? Não falar que ama, que não gostou, ou que está tudo bem, ou que não está tudo bem. As pessoas muitas vezes vivem num mutismo, né? Mudas assim, e levam a vida, digamos, com ressentimentos, e não expõem aquilo. Aí uma hora explode de uma vez e a casa cai de uma vez também, né? Ter trabalhado muito, né? Pensado em ficar rico, afastando-se da família. Quantas pessoas que vivem para ganhar dinheiro? O poder, brigam pelo poder, brigam pelo dinheiro. Para quê? Uma hora vai chegar, né? E não adianta, tudo que você acumulou de bens materiais, você não vai poder levar com você. O mais importante é aquilo que você deixa, mas no sentido de coisas boas, né? Não dessa maneira. Não se divertir, viajar, ficar mais com os amigos, né? Então as pessoas, não, eu quero juntar um dinheiro para viajar, não, eu quero, quando eu ganhar na loteria, ou quando não sei o quê, eu vou viajar, vou fazer isso. Aí muitas vezes vai viajar em um lugar como Veneza, por exemplo, que é uma maravilha, as pessoas não aproveitam, estão lá, dessa forma. Não ter procurado ser mais feliz, cuidando de si e não tanto dos outros. Não cuidando de si. Ah, não, eu preciso lá cuidar da minha netinha, eu preciso cuidar do meu neto, a minha filha precisa de mim, ele precisa, eu preciso atender meu pai, eu preciso atender minha mãe, e você? Isso é uma coisa muito comum na mulher. Eu dei uma aula no congresso passado sobre síndrome de burnout. E a mulher é campeã de síndrome de burnout. Por quê? Porque a mulher ela tem jornadas triplas. Ela tem o trabalho, ela tem filhos, ela tem a casa, ela tem o marido às vezes, né, que às vezes só atrapalha também, mas está por ali. E ela tem a mãe, o pai, às vezes, que ela tem que dar uma assistência. Em último lugar, ela se coloca. Então, em primeiro, ela atende todo mundo. Ela faz tudo por todos e menos por ela. Então, claro, vai chegar uma hora que ela vai aguentar. O estresse é muito grande. Então, eu falava sobre isso pela mulher, porque a mulher trabalha muito em vários setores. O homem trabalha. O homem é mais frescão um pouco, é mais chorão. Porque se o homem tivesse que passar o que a mulher passa, já tinha desistido de ser homem. Porque não é fácil. Então, a mulher realmente merece a nossa homenagem, porque não é fácil. E uma coisa muito importante, saber dizer não. Você pode prestar esse dinheiro, mas é meu carente, se eu não prestar esse dinheiro, depois eu vou ficar mal, a empresta, nunca mais vai receber. Outras vezes, né, a pessoa, a mãe, por exemplo, assim, tem um compromisso, ela queria ir dançar, queria fazer uma coisa, liga um filho, mãe, eu queria ficar com o Joãozinho, porque eu vou para festa com a fulana, e eu não tenho com quem deixar, mas eu queria ir lá nesse lugar, eu queria fazer uma visita, eu fico, vai. Quer dizer, vai se negando para satisfazer outras pessoas, e não diz não. Não posso, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer minhas coisas. Então, isso são poucos exemplos, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Quando você não tem autoridade, não tem vontade, seja lá qual for, de falar não posso. Talvez seja menos problemático do que você falar um sim e você está contrariado com aquele sim. Bom, então nós falávamos aqui que eu ia trazer alguma coisa nova, conceitual. Então, o que seria isso? Hoje em dia, isso é recente, a coisa do ano passado para eles, são os ageóticos. Acredito que a maioria não deve ter ouvido falar nisso, a não ser talvez o doutor José, que é muito estudioso. Mas, o que são os ageóticos? Os ageóticos são diferentes padrões biológicos que determinam o ritmo de quais partes do corpo que envelhecem mais cedo ou mais tarde. Então, as coisas estão vindo modernamente nesse sentido. É como eles comparam o carro, né? De repente, o freio envelhece mais rápido, o escapamento, sei lá, o motor. Então, o nosso corpo também é assim. Tem partes do nosso corpo que envelhece mais rápido do que outras partes. Então, a medicina está vendo isso, de que forma que vai poder atuar nesse sentido. Então, interromper o processo não é possível, mas talvez possamos nos preparar para enfrentá-los no futuro. Cuidar mais daquela parte, a partir dos seus agióticos, aquilo que vai envelhecer mais rápido, né? Porque nem todos envelhecem da mesma forma. É por isso que alguns seres humanos, mesmo tendo a mesma idade, podem apresentar diferentes sinais de envelhecimento. Isso vale até para irmãos, parentes, né? Muitas vezes a pessoa tem a mesma idade
Um tem uma cara de velho, já acabado, o outro é inteirão lá, o outro está disposto, o outro está acabado. Então, quer dizer, cada um tem a sua forma de envelhecer. Isso se deve à existência de diferentes padrões biológicos que determinam o ritmo em que cada um de nós vai ficando mais velho. As pessoas seguem certos caminhos biológicos que determinam quais partes do corpo envelhecem mais cedo ou mais tarde. Todos nós envelhecemos de formas diferentes. Isso aí as pessoas falam, velho é velho, bota todo mundo saco só. Não é bem assim. Em algumas pessoas, o sistema imunológico envelhece mais rápido, em outros os rins, ou o sistema metabólico, e assim por diante. Em cada caso, são diferentes órgãos ou conjunto de sistemas de órgãos que envelhecem da sua forma. Basicamente, são 4 principais. Os metabólicos, ocorrem quando o metabolismo encarregado de converter os alimentos em energia e eliminar substâncias que não são as melhores, envelhece a velocidade mais alta que outras funções do corpo. Ou então imunológico, que para você ficar velho, nós chamamos de imunossenescência, que você vai perdendo a sua imunidade, você vai tendo mais propensões a ter doenças, principalmente câncer e outros tipos de doença. Na medida que você perde a sua imunidade natural, você fica propenso a ter esse tipo de doença. Outras relacionadas ao fígado e também na parte do rim. Então, veja, por enquanto, estou estudando esses 4, para ver aqueles que merecem mais, e, logicamente, atuar em cima, para ver se pode, digamos assim, não impedir, mas pelo menos prevenir alguns tipos de doença. Então, nós temos que entender também que a questão do idoso, ela é uma questão que envolve muitas doenças. É aquele que, por exemplo, a gente vai falar muito, faleceu lá com 80 anos. Por que faleceu? Falência múltipla dos órgãos. O que quer dizer isso? Quer dizer isso aqui. Que, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco. Esse problema cardíaco vai ter um problema nessa ordem. Tem nada a ver, estou chutando aqui. Então, tem um problema cardíaco, do cardíaco, aquilo repercute no pulmão, do pulmão repercute no rim, do rim repercute no fígado, e a pessoa vai definhando e vai morrendo. Você está entendendo? Então, quer dizer, uma parte que não funciona bem, um órgão que não funciona bem, ele vai ter repercussão em outro, que vai ter em outro. É tipo um castelo de cartas, aquele que vai batendo, vai caindo e cai todos. Não? Seria isso. Entenderam o que é geótico? Cada um tem o seu perfil. Cada um vai envelhecendo a sua maneira. Bom, estratégias de prevenção. Isso aqui também é novo, é questão do ano passado. Com esse monte de idosos que está chegando no mundo inteiro, em particular no Brasil, a Organização Mundial de Saúde resolveu criar o que chama de Integrated Care for Older People. Daí, o que é isso? Isso quer dizer atenção integrada para a pessoa idosa. Porque a Organização Mundial de Saúde está entendendo que o número de idosos é muito grande. Então, o que vai poder fazer para cuidar disso daí? Então, é uma ação integrada para o idoso, que eles desenvolveram, então, com um conceito de envelhecimento saudável, então, para pensar no envelhecimento saudável das populações. Então, vai ser necessário desenvolver uma nova estratégia, o termo nosso hoje é estratégia, de cuidar da saúde com foco na prevenção e otimização da capacidade intrínseca e na habilidade funcional, autonomia e independência. O que nós procuramos na vida? Autonomia e independência. Você não quer ficar dependente de filho, uma cama, um hospital, uma instituição. Você quer ter independência, quer ter autonomia. Você quer ir daqui lá no centro da cidade, você vai. Você quer pegar seu carro, você vai. Não tem filhos te atrapalhando, não tem doenças te atrapalhando. Esse é o objetivo da vida. Você envelhecer, mas poder dirigir, poder ir para a festa, poder ir para o cinema, teatro, sei lá, o que quiser fazer da vida, não? Mas você tem essa autonomia para fazer isso. Então, esse COPE, esse termo de Care for Older People, o que é isso? Então, é conhecer, reconhecer, monitorar, acompanhar e avaliar as necessidades de saúde das pessoas idosas, considerando sua capacidade funcional e a heterogeneidade dos processos de envelhecimento, que tem a ver com os agióticos. A questão do envelhecimento ainda tem muito estudo pela frente. Nós estamos lutando no Amazonas
E nós estamos desenvolvendo um trabalho com os alunos, que é a pedido do José, que não tenha muito, nós estamos fazendo, e já temos um grande número, para fazermos um trabalho, deverá ser publicado, nas doenças mais prevalentes dos idosos, que não tem trabalho, você entendeu? Não tem trabalho, e já temos um grande número, para fazermos um trabalho, nas doenças mais prevalentes dos idosos, que não tem trabalho. Bom, então, esse é o objetivo. Então, principalmente, saber da sua capacidade locomotora, a sua vitalidade, a sua capacidade visual. Se der tempo ainda vou apresentar, é um dos casos hoje mais importantes, um dos grandes casos que pode levar a demência de Alzheimer. Então tem que cuidar, né? Então, identificar as pessoas que estão vivendo na comunidade que apresentam esse declínio e cuidado centrado na pessoa para melhorar ou maximizar a sua habilidade funcional. Entender o objetivo dessa estratégia, que eu tenho que era estratégia, justamente esse ICOP, né? Ou ICOP, não sei já lembro o que é. Que a gente tem, vamos dizer assim, que pensar nisso que estão pensando. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde está pensando nisso e com certeza a gente espera que brevemente o mundo todo vai ter essas estratégias aqui. Bom, e outras estratégias então, né? Já que a gente está falando de estratégia, que é o nosso tema aqui. Então eu escolhi algumas estratégias sérias, né? De quem entende, de quem envelheceu e vai dar alguns conselhos para vocês, tá bom? Então, presta atenção que aqui são conselhos de pessoas que sabem o que falam. Podem ver.
Estratégias para a vida. Consegue ler? Pode trabalhar. Eu gostei dessa última, o que você acha? As pessoas entendem, né? As pessoas entendem, né? Então, quer dizer, essas senhoras, com certeza, do alto da autoridade delas, pela idade, elas sabem o que falam. Então, cada uma disse, olha, para vocês querem viver bem, chegar numa idade avançada, tem aqui alguns conselhos para vocês. E aqui tem isso também, né? A pessoa quer viver mais, então vejam isso. Então você tem que saber o que você quer da vida também, né? Quer viver mais para quê, né? Você tem um objetivo, para quê? Então tem que saber. Mas falando sério, a prevenção a gente divide em primária, secundária e terciária, que são as grandes estratégias de uma boa vivência, né? Então, a primária é aquilo que vocês veem no Fantástico, o Globo Repórter, nem sei se tem Globo Repórter, mas tanto tempo no de televisão, Ana Maria Braga, outros mais, e toda hora fala nisso. Então, a pessoa tem que entender que é comum, né? Tem que fazer exercício físico? Tem que fazer exercício físico. Direto. Não importa a idade. Ah, mas é acamado. Tem que fazer na cama. É jovem? Tem que fazer. Se alguém falar desses itens aqui, o que eu considero mais importante? É o exercício físico. Porque se você faz exercício físico, vai comer melhor, vai dormir melhor, a sua vida é melhor, a sua memória, tem tudo a ver, não é? Então, veja, o que eu vou falar nesses primeiros é um feijãozinho com arroz. Todo mundo fala, não bebe, não pode beber, não pode fumar. Tá. Porque também na nossa classe médica, nós temos um problema muito sério conosco mesmo. Isso é uma autocrítica. O paciente vai ao nosso consultório, sobrepeso, aí você vê uma artrose de joelho, aquela coisa, fala, o senhor tem que perder peso, hein? Tá, mas como é que eu vou perder peso? Pô, vou no médico e falo para eu perder peso, mas como que eu vou perder peso? Já fiz regime, já deixei de comer isso, eu não perco peso. E o cara vai falar para eu perder peso, quer dizer, o médico tem que falar e orientar. Se ele não puder, não tiver competência, que mande para um colega que possa fazer com que aquela pessoa perda saudavelmente, não é? Peso para aquela artrose, aquela osteoartrite melhore e ele tenha condições melhores, né? Então, o exercício físico, a dieta, evitar fumar, a vacinação, eu vou falar agora no próximo slide, porque é um fato bem novo que aconteceu, é recentíssimo, esse vão saber também. Bem-estar psicológico, socioeconômico, né? A pessoa tem que pensar que vai ficar velha. Faça uma poupança privada, procure ter um bom ambiente familiar, um bom ambiente com os amigos, que possa ter realmente pessoas que façam bem. Vai beber umas pingas de vez em quando, tomar um show, sair com os amigos, faz parte da vida, né? Viver bem é fundamental. Não pode se recolher, não pode ficar longe de tudo, que infelizmente é péssimo, de todo sentido, né? Postura, não só postura no trabalho, eu acredito que muitos de vocês que trabalham muito tempo sentado, a postura não é muito melhor que desse rapaz aqui. Mas a postura quer física, que é a postura pela vida, né? Olha, eu vou envelhecer, mas vou envelhecer com qualidade, eu sei que isso faz parte da minha existência, que eu vou ter algumas dificuldades, mas vou superá-las, e tem que ter essa postura positiva mesmo, né? E ter uma espiritualidade. Hoje em dia, o que sai de artigos, inclusive na cardiologia, da espiritualidade, não quer dizer espírita, né? Espiritualidade todos nós podemos ter, não importa a religião. A espiritualidade é acreditando num ser superior, acreditando numa força superior, para que a gente melhore. As pessoas que meditam, que oram, elas têm uma recuperação muito maior do que aquelas pessoas, muitas vezes, agnósticas, ou seja lá, que não aceitam esse preceito. Enfim, livre-arbítrio de cada um, mas está provado e os artigos saem incessantemente falando sobre isso, né? E o sentido de vida, como eu abri essa aula falando, né? Se você tem um sentido de vida, não importa a sua idade, você pode ser mais idoso, mas você pensa, vou viajar com meus netinhos, vou na Disney, não tenho dinheiro para ir na Disney, vou num parque Pariquí, sei lá. Mas enfim, mas você tem que se adaptar às suas condições, mas não perder o sentido da vida. Uma coisa muito errada, que funciona muito mal, é quando a pessoa se aposenta do trabalho e aposenta-se da vida concomitantemente. Aí a coisa não vai. E tudo isso fazendo um equilíbrio, né?
Porque a pessoa vai, vou fazer dieta. Faz dieta para morrer, né? Quer dizer, vou fazer exercício, fica 24 horas na academia. Não, tudo na vida é equilíbrio. Você não pode deixar a tua carga mais pesada que o outro vai levar. Então, o equilíbrio da vida é fundamental. Bom, eu falei da vacinação porque é algo bem novo, que inclusive nem foi lançado, vai ser lançado esse mês ainda, que é a vacina pneumocócica, pneumo 20. Porque nós tínhamos antes a pneumo 13 e a pneumo 23, que nós fazíamos com intervalo de 6 meses uma da outra. E essa 23 poderia ter um reforço cada 5 anos. Vai ser lançado esse mês, que mês que vem, a pneumo 20, que daí você não precisa fazer mais nenhuma outra. Então, para quem não fez ou está pensando em fazer a vacina pneumocócica, antipneumocócica, espere um pouquinho e faça essa. Então, a gripal, isso tem que fazer. Tétano de difteria a cada 10 anos, com reforço, né? E quem não fez, fazer hepatite A, hepatite B e herpes zoster. São vacinas caras, mas necessárias. Quem passou por um herpes zoster, quem já viu um quadro de herpes zoster, é complicado. A sequela que fica do herpes zoster é dolorida, é para o resto da vida, porque o herpes zoster é o vírus da varicela que ficou quietinho lá. Quando a pessoa cai em imunidade, a pessoa não está bem, ele vem que vem. E as sequelas são muito grandes. Bom, só que a maioria das pessoas são assim. Você fala, você dá aula, você ensina, você fala, é assim, assim, assim. Mas daí o que faz? Se você tiver 2 clichês, um com medicamentos, cirurgias, e outro com mudança de estilo de vida, você tem que fazer. As pessoas querem aquele remedinho, sabe? Aquela pílula mágica que não precisa fazer exercício, não precisa fazer dieta. Não, mas vai ter que fazer exercício. Não, peraí, então vou para outra fila. Então, quer dizer, essa infelizmente é a realidade. Bom, eu tenho 2 minutos, 5 minutos ainda, né? Se permitirem, eu quero falar uma coisa rápida, que é o que eu trabalho mais, que é memória, né? Na questão do Alzheimer, por exemplo. Por quê? Porque todo mundo tem seus esquecimentos. Dá um branco, e de repente diz, ai meu Deus, é enorme, bate na cabeça. E quando a pessoa fica mais velha, já fica aquela preocupação. Puta, acho que eu estou com Alzheimer, eu acho que eu estou assim. E já que falei em Alzheimer, deixa eu esclarecer uma coisa. As pessoas muitas vezes me perguntam, as pessoas talvez não saibam, será que eu estou com demência ou estou com Alzheimer? A demência da doença de Alzheimer é um dos tipos de demência. Nós temos sim 70 tipos de demências diferentes. Entre elas, a mais comum, mais de 50%, é a demência de Alzheimer. Então, quando a pessoa fala estou demenciado ou está com demência, vai estar com desses 70 tipos de demência. Provavelmente a mais comum, que é a demência de Alzheimer, mais de 50%, depois da demência vascular, entenderam? Então, quando a pessoa fala, você está com Alzheimer, acho que está com demência. Então, eu explico de novo. A demência da doença de Alzheimer é um dos tipos de demência, certo? Bom, mas é a preocupação das pessoas. E agora? Como vou ficar? Então, o esquecimento é uma preocupação muito grande, né? Porque as pessoas falam, putz, acho que eu estou caminhando aí para o meu esquecimento, e a família se preocupa. E uma coisa muito séria, a demência de Alzheimer é uma doença familiar. Por quê? Porque pega todos. Pega os cuidadores, custos financeiros, aquela pessoa, mãe, pai que eram queridos, amorosos, de repente são pessoas que só estão ali de corpo. Já não tem nenhum tipo de interação. Isso é muito mal. Bom, e hoje em dia, quais as doenças que mais afetam a memória, que com certeza nenhum de vocês tem, claro? Ansiedade, ninguém tem hoje. O Brasil é o segundo país do mundo em ansiedade. E, segundo novos cálculos, vai ser o primeiro logo, logo. Estresse, depressão e insônia são as causas mais comuns de perda de memória. E todas elas podem implicar no futuro em alguma questão mais séria. Então, tem que cuidar muito desses fatores aqui. E aqui, só para ilustrar, no mundo, a cada 3 segundos tem um demenciado. Então, desde que eu falei aqui, já tem uns quase 50 minutos, quantos demenciados há no mundo? Então, a cada 3 segundos, um novo demenciado. Mas assim que é importante, uma estratégia, já que o tema é este, o que a gente pode fazer para evitar? 2 fatores a gente não pode evitar. Idade, que é o risco maior para Alzheimer, e sexo feminino, vou falar baixinho.
que a mulher tem mais Alzheimer do que o homem. Então, isso não tem como mudar. Mas tem fatores que você pode mudar. Então, o que você pode mudar? Olha, veja só. Cuidar do diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, e a inatividade física, o tabagismo, depressão e baixa escolaridade. Então, esses 8 itens predominaram até uns 10 anos atrás. Por isso que eu separei. Mas daí, claro, os pesquisadores hoje estão correndo atrás. Aí eles viram que a perda auditiva e o isolamento social são grandes fatores de Alzheimer. Aquelas pessoas que vivem isoladas, as pessoas que não escutam bem, têm muitos problemas, né? E então é difícil lidar com o surdo. É mais difícil lidar com o surdo do que com o cego. Porque o surdo, ele tem um problema assim. Então, você fala para ele: mãe, você já foi na casa do Joãozinho? Hã? Já foi na casa do Joãozinho? Hã? Você já foi na casa do Joãozinho? Mano, você gritar também, né? Então, quer dizer, e a convivência é cada vez mais difícil. Um grita, o outro acha que gritou, um não entende. E aí o surdo, ou quase surdo, começa a se isolar. Ele começa a se irritar que ele não está escutando, e ele vai se isolando no mundo dele. É uma das grandes causas de depressão e também de Alzheimer, como nós estamos vendo aqui. Consumo excessivo de álcool, né? Entre tantos problemas do álcool, está aqui também, né? Traumatismo de crânio e poluição ambiental. Que era é o item mais novo aqui. Poluição ambiental, claro. Imagina que tem sujeira, que aí entra a poluição sonora, entra a poluição de gás que tem na atmosfera. Então, tudo isso aí é prejudicial, né? Então, o que nós podemos ter como fatores protetores, como estratégias para isso? Uma atividade cognitiva sempre, manter sempre o idoso, e mesmo não idoso, com atividades cognitivas. Vale tudo, só não vale perder. Igual a política, né? Vale vender a mãe, o pai, vale tudo, matar a mãe, mas não pode perder. Então, aqui vale tudo menos da Alzheimer. Então, fazer um curso novo, aprender uma língua nova, aprender sobre o país, aprender sobre as pessoas, fazer estudos, quer dizer, tudo isso, sim, é que é importante para manter a mente aberta, sempre favorecendo, não é? O aprendizado e tendo coisas novas na vida. Atividade física, de novo, mas esse cara só fala em atividade física. Mas é verdade, atividade física, volto a insistir, é um dos itens mais importantes que nós temos para qualquer coisa da vida. Boa qualidade de sono, né? Dormir bem, não é verdade? Isso é muito importante, né? Alimentação saudável. E aqui uma coisa muito importante: não se isolar, manter a interação pessoal, ser voluntário em algumas causas. Eu sou fã do Divaldo Franco, que tem muitas frases interessantes. E numa delas ele diz assim: que quem é solidário não é solitário. E a gente tem que sair da mesmice da vida. Ele diz também que a rotina ruim é a ferrugem da alma. Então nós temos que lutar contra isso, né? Procurar realmente sairmos dessa nossa, muitas vezes, mansidão ali que não faz nada, e fazer alguma coisa. Porque o ser humano, ele gosta muito do conforto, da zona de conforto. Fica no sofá, tá bom, e tal, para quê? Tá bom aqui. Só que o prejuízo vai chegar, a fatura vem. Bom, então, estamos indo para o fim. Dizer não ao mentalismo, né? Como eu falei há pouco. Não há razão para ter pena. Isso aqui é o Viktor Frankl, aquele que eu falei do sentido da vida, pessoa maravilhosa, que teve uma história muito bonita, que não merecia até contar aqui, mas não tem tempo. Não há razão para se ter pena de pessoas velhas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. É verdade que os velhos já não têm oportunidades nem possibilidades no futuro, mas eles têm mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado, as potencialidades que efetivaram, os sentidos que realizaram, os valores que viveram. E nada nem ninguém pode remover jamais seu patrimônio do passado. Então, eu achei muito bonito isso aqui do Viktor Frankl, que você deve conhecer bem, e acho que isso marca muito a nossa vida e o respeito que nós temos que ter às pessoas de mais idade. Porque, como eu disse, no começo todo mundo, eu adoro a velhinha, a velhinha, não sei o que. Mas põe essa velhinha na frente com um fusquinha e não anda, e você vai com pressa. Agora tem fila de idosos, mas quando não tinha fila de idosos, que entrava um monte de coisa para pagar em você,
entendeu? Aí o teu amor por idoso vai embora. Então, por último, né, na questão física, eu sempre recomendo para evitar para o idoso. Por que sempre quer dar meia, quer dar chinelo? Dê coisas assim, para estar disposto, né? Dê um tênis, uma roupa de exercício, né? Mas a maioria insiste, não, vou levar um chinelo novo para a mamãe, vou levar um pijama, nada disso, dê coisas para fazer movimento. Então, muito obrigado pela atenção, era isso daí. Eu pensei na vacina da pneumonia do quadro, só para idoso? Acima de 50 anos, sim. Essa vacina nem saiu ainda, vai ser esse mês que você lançar. Essas vacinas que eu falei, por sinal, acima de 50 anos, tá? Mas se alguém quiser fazer, tudo bem, mas o efeito, a recomendação, acima de 50 anos. Qualquer uma delas. Hepatite não. Hepatite, difteria, combutaria, tem que fazer desde criança, isso sim. Só para aqueles que não fizeram ou tem que fazer, no mínimo tem que fazer o reforço do tétano e da difteria, a cada 10 anos. Né? Isso tem que fazer. Agora, o herpes zoster tem que fazer. O problema do herpes zoster, da vacina, é um só, é o preço. R$800 e poucos cada. Eu tenho que repetir em 3 meses. Presta atenção. Juntar uma economia, vai fazer. Temos mais questionamentos da plateia? Por que a falta de sono estimula o Alzheimer? Rapaz, vou contar uma coisa para você. Quando eu comecei a estudar, já depois de uma certa idade, quando se falava em sono como sintoma, assim, nem falava, dorme bem, não passava batido, você entendeu? De uns anos para cá, o sono hoje tem até CID especial para insônia. E o sono é um núcleo, muitas vezes, um quadro clínico ruim. Quem não dorme bem, eu escrevi um artigo para uma revista médica, não faz muito tempo, que eu começo assim: quem não dorme bem, no outro dia não é ninguém. Por quê? Está irritado, o rendimento do trabalho cai, não tem disposição, e isso faz com certeza com que os neurônios sejam alterados. E a longo prazo, isso vai trazer danos irreparáveis. Então, o sono hoje, sim, é dos grandes benefícios que a natureza nos deu desde que você dormiu. Se você não dorme, infelizmente, tem pessoas que têm criança pequena, é mais difícil, né? Mas tem que cuidar. Porque senão, depois, lá na frente, a fatura cobra. E uma coisa que eu vou deixar claro aqui: quando você é jovem, você não se imagina velho. Se você se imagina velho, isso lá na frente. Tem um grande escritor francês chamado Marcel Proust, que fez uma obra enorme chamada Em Busca do Tempo Perdido. E lá, num dado momento, ele diz assim, que de todas as realidades da vida, a mais abstrata é a velhice. Por quê? Porque quando você é jovem, você acha que se ficar velho, você vai viver até 60, tá bom. Mas acha que quando chegar aos 60, já está com dinheiro, está com a vida tranquila, não vai ter problema. Então, é uma distração que a gente tem que vai ficar velho. Por outro lado, se você não se cuidar, a fatura vem. Quantas vezes, não é? A gente estava, quando eu internava e estava nas enfermarias da Santa Casa, queria aquelas pessoas carregando aqueles tubos de oxigênio, nem podendo respirar. Se eu soubesse, eu não teria fumado tanto, não sei o que assim. Avisado talvez foi, né? Como a gente procura fazer campanhas em todos os sentidos. Agora, a conscientização e a pessoa querer mudar de vida, como escrevi lá no começo também, se ele quiser. Porque eu vou dizer mais uma última coisa que a Janaína conhece, a Maria deve conhecer também. O ser humano muda pouco, muito pouco, ao longo dos anos, se quiser. João Manuel. Entendeu? Então, muda pouco ao longo dos anos, se ele quiser mudar. Se ele não quiser mudar, não vai mudar. Vai continuar bebendo, vai continuar sendo bruto, grosso, mal educado. E aí vem muitas coisas, né? Que, por exemplo, e eu convivi muito com esse interior, que, por exemplo, tem uma moça lá tal, e se encanta com o baile do pilantra. O cara bebe, não trabalha, e o cara é um pilantrão. E a moça diz: não, mas com o meu amor ele vai melhorar, ele vai mudar, vai ser um cara legal, vai trabalhar. Não, lê de engano, né? Passa um tempo, ela vem que entra numa fria desgraçada. Então, isso tudo, é isso que eu quero dizer.
A pessoa muda se quiser. E o sono é fundamental. Certo?